meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nossa Mãe Maria Santíssima. Eu sou Sheila e estou a serviço do Senhor Jesus no Ministério de Promoção Humana, nesta corrente de graças chamada Renovação Carismática, atuando nos nossos grupos de oração. Meus queridos, que alegria poder falar com vocês por meio desse importante instrumento de evangelização, né? Então eu posso chegar até aí e poder falar com cada um de vocês. É uma alegria de fato muito grande. Nestes tempos tão favoráveis para a misericórdia de Deus atuar em nossos corações, não podemos perder tempo, não é mesmo? Então, meus queridos, o Ministério de Promoção Humana, ele está a serviço do Senhor nos grupos de oração e a nossa missão é evangelizar segundo o batismo no Espírito Santo, que é a identidade da renovação carismática. Nós atuamos, irmãos, nos grupos de oração com 3 pilares: acolhida, pastoreio e caridade social. Dentro dessa perspectiva, em algumas realidades, durante um tempo, o ministério foi chamado de Ministério da Acolhida e alguns outros nomes foram dados para o ministério, mas assim, porque não havia ainda uma compreensão. Graças a Deus, com o trabalho daqueles que nos precederam, o ministério foi sendo compreendido e descobriu-se, percebeu-se a grande importância desse ministério e que não existe nenhum grupo de oração que não tenha promoção humana. A grande verdade é essa, porque em todo grupo de oração tem alguém que acolhe, alguém que tem esta identidade, né, de pastoreio, alguém que vive a caridade social, né, que vive ali as misericórdias que o Senhor nos convida a exercer no nosso dia a dia cristão. Então, o Ministério de Promoção Humana, como eu já iniciei, né, a falar, ele atua com 3 pilares: acolhida, pastoreio e caridade social. Muito importante para a vida do nosso grupo de oração. E tudo isso começa a partir de nós servos. Se entre nós nos acolhemos, nos pastoreamos, vivendo esta caridade comum entre nós, isso se reflete na vida do povo. Essa é a grande verdade. Aquilo que nós servos, aquilo que o núcleo de oração vive, é aquilo que já precede a experiência do povo, né? O povo de Deus experimenta aquilo que os chamados, os servos, os escolhidos do Senhor, já deram início. E aí a gente reflete isso na vida do povo e a graça acontece segundo o coração de Deus. Mas o grupo de oração, vamos lá. Nós trabalhamos com 3 pilares, como eu disse. Então nós vamos falar sobre o primeiro pilar, que é a acolhida. Então o grupo de oração começa na porta. Ali, quando a nossa reunião dá-se início, primeiramente com o acolhimento. Então, assim como qualquer outro ministério, o Ministério de Promoção Humana tem que ser um ministério de joelho no chão. Como Dom Ascona nos ensina, não existe ministério sem joelho no chão. O ministério não sobrevive. É preciso orar, é preciso ter esta vivência de oração pessoal e comunitária, é claro, para nós ouvirmos o Senhor. Então, a pessoa que vai acolher ou as duplas de pessoas, né, nós não precisamos nos aglomerar tantos servos na porta no dia dessa acolhida. Podemos ficar ali de 2 em 2, acolhendo, recebendo o povo, com muito discernimento, né? Entendendo qual é o rema. Então, nós estamos em unidade com o grupo de oração. Unidade com aquilo que Deus já revelou ao núcleo, né? Para aquela reunião antecipadamente. Deus já falou. Então, em oração, já foi discernido o que o Senhor quer. Então, você que é o servo escalado para acolher naquele dia, você vai orar para
discernir assim, qual é a maneira que o Senhor deseja com que eu acolha as pessoas e que de fato elas experimentem essa promessa que o Senhor já fez para o núcleo por meio do Rema. Então o Senhor vai nos dar esta inspiração do olhar acolhedor, do abraço, do sorriso verdadeiro. Então o Senhor vai nos inspirando, talvez numa dinâmica, numa lembrancinha. Deus vai dar a inspiração. Nós precisamos nos colocar em oração e estar atento àquilo que o Senhor vai nos falar. E aí nós perguntamos: Sheila, mas qualquer pessoa pode acolher? Eu vou dizer, meu irmão, não. Né? Não é qualquer pessoa. E aqui nós precisamos ter um zelo muito grande, né? Não é porque a pessoa ela começou a caminhar com um grupo e ainda não discerniu qual é o ministério dela, nós vamos colocá-la para acolher. Não, meu irmão, nós não podemos fazer isso. Com muita caridade, com discernimento, do mesmo jeito que nós procedemos, né? Que o nosso núcleo, que o nosso coordenador de grupo de oração procedeu para discernir os outros servos, o servo também para o Ministério de Promoção Humana é da mesma maneira. Agora, uma outra pergunta ainda sobre isso. Não pode ser qualquer pessoa que eu digo, meu irmão, é aquela pessoa, como eu já disse antes, que acabou de chegar no grupo, ela ainda não discerniu o ministério. Então, o Ministério de Promoção Humana, a acolhida, esse serviço não é para uma pessoa que ainda não discerniu qual é o seu ministério. É para alguém que já entendeu o seu chamado de servo, né? Então, pode ser, por exemplo, alguém da intercessão, pode ser um servo da pregação, sim. Se naquele dia ele não vai servir em nenhum outro ministério, no ministério dele, ele é chamado para a promoção humana, sim. Todos os servos de grupo de oração são os promotores do amor, né? Todos nós somos chamados a viver a caridade, o acolhimento e o pastoreio, né? Então todos somos chamados. Então naquele dia ali da porta, podemos discernir, como eu disse, o servo do Ministério de Promoção Humana, ele é um articulador. Então todos nós somos chamados a viver este acolhimento entre nós e com o nosso povo. Naquele dia que você estiver escalado para o acolhimento, você vai se preocupar em ouvir o Senhor, que já falou sobre o Rema e que vai te instruir sobre como será essa acolhida. Você vai chegar mais cedo, porque todos precisam ser acolhidos, inclusive os músicos, quem vai conduzir, o pregador. Então, você que está escalado para acolher, precisa chegar, você e o grupo, né, que está escalado, precisa chegar antes para organizar a igreja, porque se nós temos ali um cartaz para fixar, se nós queremos colocar ali uma mesa para o pregador, com uma água, com um copinho para ele tomar água, tudo isso, meu irmão, é acolhimento, tudo isso é demonstração de amor. Então, cuidado na hora de dispor, por exemplo, a caixinha de oração, ela precisa ficar perto da porta, à vista, para que as pessoas cheguem e vejam ali o papelzinho para anotar o pedido, a caneta, não é mesmo? Ter o cuidado de não colocar a caixinha de oração ao lado da caixinha de ofertas. É bom que a caixa de ofertas esteja mais próxima ao grupo que está conduzindo na frente, próximo ao altar, né? Ao presbitério, na verdade. Então tem que ter esses pequenos cuidados que são muitíssimo importantes, né? Nas datas comemorativas importantes para a nossa realidade, a realidade de cada grupo. Vamos arrumar a igreja, fazer um painel bonito. Tudo isso, meu irmão, é demonstração de amor, afeto, carinho e mostrando o quanto nós nos preocupamos com o nosso irmão e queremos que ele se sinta amado, porque é assim que Deus faz conosco. Ter cuidado também, irmãos, em fazer este cadastro, né? Ter alguém ali próximo à porta, sentadinho, com o caderno, o livro de cadastro. É importante que nesse cadastro tenha ali o nome das pessoas que frequentam o nosso grupo, o endereço delas, um contato. Explique para as pessoas que
nós queremos cadastrá-las para que haja entre nós um vínculo de amor, para que nós nos conheçamos, saibamos a data de aniversário, tenhamos o cuidado de nos lembrar das pessoas. Isso tudo é importante. E esse processo do cadastro das pessoas que é feito ali na acolhida, ele vai surtir efeito no pastoreio. Porque quando eu for começar a pastorear o nosso povo, eu vou precisar saber onde ele mora, o contato dele. E aí reflete também, veja que é uma cadeia, reflete também na caridade social. Porque o que nós podemos fazer para colocar neste cadastro? Por exemplo, a profissão desse irmão. De repente é um irmão que ele é autônomo, ou qualquer uma outra profissão ali, um profissional liberal, mas que por hora está desempregado ou passando por uma situação delicada na sua vida, nós podemos entre nós nos ajudar mutuamente. Se eu preciso ali, por exemplo, de um pedreiro, eu vou ligar para o coordenador do Ministério de Promoção Humana e perguntar para ele: irmão, no cadastro do nosso grupo de oração, tem algum pedreiro cadastrado? E aí nós vamos fazendo este vínculo de unidade e dando emprego para os nossos irmãos, né? Entre nós, nos cuidando. Olha que coisa mais linda, isso é muito bonito. Isso tudo é uma inspiração que o Espírito de Deus vai nos dando, nos orientando, e eu tenho certeza que muitos de vocês já experimentam essa realidade por meio do Ministério de Promoção Humana, vivendo este cuidado, este carinho, né? Então, no pastoreio, nós temos também diversas outras ações que nós podemos desenvolver. Nós podemos, por exemplo, no pastoreio, dividir o nosso grupo de oração. Se nós temos ali 15 servos e temos um grupo de oração com 150 pessoas participantes, cadastradas, por isso é importante, nós podemos dividir os participantes pelo número de servos. Se temos 150 cadastrados, então 15 servos serão 10 cadastrados, 10 ovelhas para cada servo. Então, cada servo do grupo de oração vai ser um pastor. Então, você vai ter ali na sua mão o nome, o endereço, o contato, a profissão das suas ovelhas e você vai pastoreá-las. Você vai conhecê-las, você vai observar, você que é servo, que recebeu a graça de ser pastor dessas 10 pessoas, você vai cuidar delas. Então você vai se aproximando, Deus vai nos dando instrumentos. Aqui eu falo muito rapidamente, porque nós não temos este tempo todo para dizer de todas as ações que nós podemos desenvolver como pastores. Mas nós temos um material para isso que nos instrui, né? Nós temos a apostila Acolhida e Pastoreio no grupo de oração, nós temos o RCC Responde do Ministério de Promoção Humana, nós temos 2 apostilas de formação para agentes promocionais, nós temos o livro da Marisete que fala sobre a promoção humana no grupo de oração. Então nós temos muitos meios que podem nos ajudar nestas ações e no entendimento de maneira mais específica do que é o ministério dentro do grupo de oração, e que talvez nesse pequeno vídeo nós não tenhamos a oportunidade de falar tudo. Mas você adquirindo o material, e eu tenho certeza que na medida que o ministério vai acontecendo na sua realidade, Deus vai dando a você mais instrumentos, mais inspirações, que você vai conseguindo até criar coisas diferentes. Por exemplo, uma maneira muito rica de pastoreio e que muitas vezes chega para nós do núcleo do Ministério de Promoção Humana Nacional, muitas ideias, muitas ações que o Espírito foi instruindo as pessoas em suas realidades. Por exemplo, quando aquele irmão que some do grupo de oração por alguma situação, nós sabemos que ele sumiu, está um pouco afastado, mas nós não sabemos como chegar. Alguns grupos de oração, de uma maneira tão delicada, fazem serenata para os irmãos, escrevem cartas, né, a próprio punho, todos assinam, colocam no correio. Isso são coisas muito interessantes, uma dinâmica
muito carinhosa de chegar até o coração do irmão, de pastoreá-lo. De fato, nós precisamos, como eu disse no início do vídeo, viver estes 3 pilares entre nós, núcleo de oração, entre nós servos. Na medida que esse amor vai sendo comum entre nós, isso se reflete na vida do povo, isso se reflete na assembleia. Então, esse pastoreio é de fato extremamente significativo no meio de nós. Começar entre nós, uns rezando pelos outros, nós nos visitando, partilhando de nossa vida uns com os outros e fazendo o mesmo com o nosso povo, ajudando as pessoas nos estudos bíblicos, nas visitas em casa, na oração do terço em casa. Quantas comunidades ali no entorno do grupo de oração já vivem esse pastoreio por meio do terço que é rezado em casa. Então, pequenos grupos, pequenas células, pequenos grupinhos de oração em família que acontecem a partir dessa realidade de pastoreio, Um outro pilar que nós temos é a caridade social, que na medida em que eu vou pastoreando e vou conhecendo as minhas ovelhas, a caridade começa a acontecer, irmãos. Isto é automático. Eu conheço o meu irmão e porque conheço, sei das suas necessidades e aí eu vou orientada pelo Espírito Santo com muita caridade, com muito respeito, amor, sigilo. Eu me coloco ali para viver de fato, exercer de fato essa caridade do lado do meu irmão, ajudando de fato, Porque mais do que falar do amor, nós precisamos viver o amor. Isto é o mais importante, é o que o Senhor nos convida a fazer. E a caridade social é isso, viver as bem-aventuranças e viver como o bom samaritano. A parábola do bom samaritano é aquela que de fato nos inspira como servos de promoção humana, Eu vejo, eu me aproximo e eu cuido, Porque eu não apenas vejo e me comovo. Eu vejo, eu me comovo, meu coração se inquieta, porque no meu coração tem Deus. E se no meu coração tem Deus, não tem como eu não me comover. Não tem como eu não me incomodar com o sofrimento do outro, com a dor do outro, com as experiências que o outro me traz nos momentos de partilha, de pastoreio, de proximidade, de afeto, de carinho. Somos um, Somos um. E se somos um, nós precisamos de fato viver isto, Esta realidade de proximidade, de afeto, de carinho. E ainda dentro do Ministério de Promoção Humana, nós temos o projeto Abraço do Pai, que é a caridade social da maneira mais, como é que eu posso dizer, escancarada, Então, o Ministério de Promoção Humana traz esse convite para todo o grupo de oração, para todos os ministérios, para todo o povo de Deus. E eu digo que o Ministério de Promoção Humana traz esse projeto Abraço do Pai como uma igreja de fato em saída. Então, o projeto envolve ações, ele tem objetivos sociais e objetivos espirituais, não poderia ser diferente, porque o nosso grande objetivo é evangelizar as pessoas segundo Pentecostes. Então, nós fazemos as ações sociais porque elas são de fato necessárias e muito importantes, e sobretudo porque falar em ação social, falar sobre ajuda aos necessitados, não é uma questão ideológica, é uma questão cristã. Isto é um convite do próprio Cristo a nós. Se somos cristãos, é o nosso papel primordial socorrer aqueles que necessitam. E é a necessidade em todas as suas dimensões. Então, que nós possamos viver este convite de Deus para acolher, pastorear e exercer a misericórdia de fato como uma igreja local, E fazendo a diferença na nossa realidade por meio do Ministério de Promoção Humana, sendo obedientes, sendo atentos, sendo sensíveis à voz do Senhor, dóceis ao Espírito Santo. Isso é promoção humana, irmãos. Evangelizar, de fato,
provoca nas pessoas uma mudança de vida. E é isso que Jesus quer. Deus abençoe, meus queridos.